Tu já te sentiu culpada por alguma coisa ruim que aconteceu na vida dos usuários? Tu te sente responsável pelas famílias que tu acompanha? Será que isso é normal? Será que isso é certo? Mesmo sem total consciência, a gente usa exatamente esses sentimentos para definir as urgências no SUAS. Muitas vezes a tua rotina de trabalho aparece como atrapalhada, cheia de coisas para fazer, que tudo aquilo que tu planeja para o teu dia, para a tua semana, que tu pensa em fazer, tu não consegue fazer, porque sabe quando tudo te atropela? Uma coisa vem no meio e parece que tudo é urgente, que tudo precisa da tua atenção ali, na hora, que não pode esperar. Pois é, essa ideia muitas vezes vem disso, de que a gente é responsável ou de que a gente vai ter culpa. Então, para a gente não ter culpa, para a gente não ser responsável, a gente acaba dando prioridade para tudo que aparece e que mobiliza esse sentimento. Isso significa que a gente usa um critério subjetivo para definir as urgências no SUAS. E isso atrapalha muito a tua rotina de trabalho, mas também atrapalha a vida dos usuários em relação ao plano que a gente montou. Isso também atrapalha a organização do processo de trabalho nos serviços. Então, com esse vídeo eu quero te trazer alguns critérios mais objetivos e uma reflexão que te ajude a afastar a ideia desse sentimento, e até algumas vezes a gente chama de intuição, mesmo não sendo, e eu vou te explicar por quê, mas a gente chama às vezes de uma intuição de que aquilo precisava ser feito imediatamente. Então, o que é uma urgência? Urgência é uma coisa que não pode esperar, é uma coisa que precisa de atendimento imediato. Dentro da assistência social não é tão comum a gente ver urgências, mesmo que a gente passe o dia inteiro sentindo que atende urgências, isso não é tão comum. Por exemplo, é muito mais fácil a gente identificar uma urgência na saúde do que na assistência. Para ti é muito mais nítido, porque a gente tem um critério objetivo. E aqui na assistência social a gente também precisa desse objetivo, desse critério objetivo para a gente entender o que é uma urgência e a gente atuar de maneira mais assertiva. Então pensa só comigo. O que não pode esperar na assistência social? É uma desproteção que leva a risco de vida ou à existência. Mas isso é muito genérico, também parece que não dá materialidade, mas não consigo entender o que é essas situações. Pois então, fiz uma lista dessas situações para refletir contigo. A primeira delas é a situação de rua com crianças e adolescentes. A gente, em verdade, não deveria aceitar a situação de rua em nenhuma circunstância com nenhuma pessoa. Mas crianças e adolescentes são especialmente desprotegidos numa situação de rua. E a gente não aceita isso, então a gente não vai aceitar nem uma noite que uma criança passe na rua. Então, se a criança está numa situação, ou adolescente numa situação de rua moradia, a gente vai encaminhar para o nosso serviço de alta complexidade, que é o serviço de acolhimento institucional. Esse é um ponto. Outra circunstância, exploração sexual. Tu tem adolescentes ou tu tem crianças nessa situação, ou tu tem, por exemplo, um idoso nessa situação, tu com certeza vai precisar de uma intervenção direta, porque tem um risco de vida, mas tem, acima de tudo, um risco à existência. O impacto disso, a consequência disso na vida desse sujeito é tão grande, tão profunda, que afeta a sua existência. E por isso, essa desproteção, sim, é alvo de um atendimento de urgência dentro do SUAS. A mesma coisa vai acontecer com as violências, que pode ser maus tratos, que pode ser uma violência física, pode ser violência sexual, o abuso. Então, essas situações são situações que sim necessitam uma intervenção direta. Mas sempre tem ali alguma questão que a gente também precisa considerar com o restante do contexto. Não é só a gente olhar para a demanda em si e dizer, ela é urgente, a gente vai ter que atender agora e vamos encaminhar para acolhimento. Não é assim que funciona. Por exemplo, um caso que isso acontece muito.
Violência contra a mulher, né? Violência doméstica. Muitas vezes a gente encara isso, bom, a mulher chegou, denunciou aqui no serviço, né? Falou no serviço que passa por uma situação de violência. A gente precisa tirar ela agora de casa, afastar ela do agressor. Mas o ciclo da violência doméstica, ele não é tão preto no branco, sabe? Então a gente não vai poder encarar desse jeito. Só vai ser uma urgência no momento que essa mulher nos diz: eu quero me afastar, eu quero sair. No momento que ela já fez esse processo de conscientização e ela já tem o desejo. Aí sim a gente vai considerar isso uma urgência para fazer um atendimento imediato e bom. Daí para tudo e vamos garantir a segurança dessa mulher, dos seus filhos, da sua família. Agora, muitas vezes numa situação de violência a mulher traz isso, mas ela não quer se separar. Ela não está pronta ainda, ela não fez esse processo de conscientização de todo o ciclo da violência. Então, naquele momento, ela não está pronta para fazer esse rompimento. E aí, por mais que seja uma demanda grave, por mais que seja uma situação que nos mobiliza muito, a gente não vai caracterizar como uma urgência. Ou seja, vai estar dentro do escopo do nosso atendimento normal, das nossas rotinas de trabalho, mas a gente não vai parar tudo que a gente está fazendo para atender isso. Porque a urgência é isso, é bom, para tudo e vou focar nisso aqui que eu não estava contando, que não estava no meu planejamento e que eu vou dar prioridade. Isso é uma urgência. Todo o restante é a gente se mobilizando com os nossos sentimentos em relação a essas situações. Ainda no terreno de desproteção, a vida, de risco de vida, a gente tem uma situação que vem sendo cada vez mais frequente no SUAS, que são as ameaças de morte. Principalmente quando são voltadas a adolescentes. Geralmente tem alguma relação com crime organizado, né, algum envolvimento com tráfico de drogas, por exemplo, e alguma situação aí gera um risco, né, uma ameaça de morte para esse adolescente. A gente tem um programa, tá? Mas a gente não tem um programa tão amplo que dê conta de todas as situações que aparecem para nós no âmbito da ameaça de morte, que então precisaria de uma proteção dessas famílias, uma proteção mais ampla, porque o adolescente não vai, por exemplo, fazer uma proteção desse indivíduo, por exemplo, tirar ele do estado, alguma coisa assim. Tu vai ter que fazer isso com a família inteira. E nem sempre essa situação vai ser encarada como uma urgência. Então, o que a gente vai fazer perante uma situação dessa que é tão grave? A gente vai acolher, né, o adolescente, a gente vai conversar, a gente vai chamar a família, né, para entender isso, pensar se a família tem mecanismos dela mesmo de organização, de talvez mandar para casa de um outro familiar, de pensar sobre isso no nível mais imediato ali da situação que tem um risco real à vida. Mas a gente vai pensar como que a gente tem uma estrutura para isso. Então é uma urgência, a gente vai parar o que a gente está fazendo e vai atender isso, mas a gente tem que ver, porque muitas vezes eu acompanhei uma situação, uma casa de acolhimento enquanto supervisora, que ela era específica com jovens meninos, né, que tinha esse recorte nessa situação. E aí muitas vezes esses meninos tinham medo naquele momento que estava ali a situação, que tinham sofrido uma ameaça, que estavam nervosos, muitas vezes tinham apanhado e por isso estavam mais angustiados, mas no dia seguinte eles já tinham restaurado aquela relação que era de conflito e ameaçadora e já estavam de novo ali no envolvimento. Então a gente também tem que tomar cuidado para a gente não entrar numa lógica de o tempo todo a gente parar tudo que a gente está fazendo para atender uma situação que não é uma urgência do ponto de vista da excepcionalidade. É uma urgência do ponto de vista da gravidade do tema, mas ela é corriqueira, ela acontece muito na vida daquela família. Então, bom, a gente vai precisar parar e pensar sobre um outro olhar, falar de um outro jeito, porque não pode toda semana a gente ter uma situação de ameaça que depois acaba, né? A ameaça de morte é uma coisa muito grave e geralmente ela não acaba. Agora, se tu tá restaurando essas relações ameaçadoras e violadoras, a gente vai ter que conversar mais sobre isso. E aí vai entrar na nossa rotina de trabalho, fazer o atendimento e discutir essas situações. E muitas vezes, na minha experiência, eu comprovei isso, acaba que essas situações ameaçadoras param de vir como demanda da família, porque a gente começa a trabalhar isso de um outro prisma dentro da rotina do acompanhamento familiar.
Nós temos ainda outras situações como tráfico de pessoas, cárcere privado, trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, todas essas situações, elas são urgências e elas vão requerer um atendimento intersetorial, porque as pessoas que são vítimas desses crimes, elas estão numa situação muito vulnerável de saúde, muito vulnerável em relação à sua moradia, então vai precisar de um atendimento de fato. E muitas vezes o nosso tratamento, a nossa ação de urgência para essa demanda vai ser o acolhimento. E aí, depois disso, a gente vai retomar, pensar em plano e tudo mais. Então, talvez a gente não tenha que pensar, a gente vai pensar assim como uma demanda urgente que vai se atravessar na nossa rotina, que a gente vai dar prioridade, mas vai ser muito mais de encaminhamento para o acolhimento institucional, para essa pessoa receber os cuidados iniciais necessários. E aí sim, depois a gente trabalhar com outras situações, com outras necessidades dessas pessoas. Então, essas são algumas situações que podem acontecer aí no teu dia a dia de trabalho e que vão sim gerar a necessidade de um acompanhamento, de um atravessamento mesmo de urgência na tua rotina e de um acompanhamento dessa situação de perto e de prontidão. Use esses critérios objetivos para definir as urgências. A tua intuição, ela vai te levar apenas a aprofundar questões, a dizer coisas que tu precisa olhar mais, que tu precisa refletir, que tu precisa problematizar como a família, mas também de tu fazer aí esse estudo dessas demandas. A tua intuição, ela vai servir muito para te dar esse link, olha, isso aqui pode ter mais coisa, né? A intuição é essa bagagem que a gente tem, que às vezes a gente não consegue dar nome, e que nos diz que pode ter mais coisas vindo do acompanhamento das famílias, do atendimento, e que a gente precisa dar mais atenção. Agora, a tua intuição não pode ser o teu fator principal de definição de uma urgência. Então, por isso está aí alguns critérios objetivos para tu pensar sobre essas situações que a gente acaba em algum momento acolhendo e que tu pode ver que são situações, alguns são demandas mais comuns e outras são demandas mais esporádicas, então a gente vai lidar com elas dessa forma. Bom, o que eu faço com a aflição que eu sinto? Porque é disso que se trata. Quando a gente fala dos critérios subjetivos, que são os nossos sentimentos, que estão nos mobilizando e que fazem a gente querer atuar naquilo, intervir diretamente, rápido, é uma aflição que a gente tem em relação a algumas demandas. Essa aflição, tu precisa pensar sobre ela. A primeira coisa que para mim é assim nítida, que vai diminuir essa aflição, é a gente ter um planejamento de trabalho da tua rotina da semana, do dia, do mês, que consiga dar conta de todas as necessidades que tem aí. Muitas vezes a nossa aflição não é só com aquela situação de emergência, é a gente tá vendo que tem uma coisa aqui, uma coisa lá, que eu não tô dando conta, então tu já tá agitada, tu já tá nervosa com o fato de não tá dando conta das coisas, vem uma situação de demanda grave, pelo exercício de empatia que a gente faz sempre no trabalho, a gente se coloca no lugar do usuário e aí parece que aquilo é uma coisa derradeira, que se tu não intervir naquele momento vai piorar muito e aquilo vai dar uma situação muito horrível para a família, tu te sente culpado e aí embola tudo isso. Então, o que fazer com essa aflição? Como que eu faço para diferenciar quando essa aflição está realmente vinculada a uma urgência ou quando é algo só do nível do meu sentimento, que tem a ver com a minha vida agitada, cheia de coisas para fazer, que eu não consigo dar conta do meu trabalho, nem tampouco da minha vida pessoal, e isso acaba se misturando nas nossas emoções, não tem como tu ter uma separação, essa emoção aqui é só, esse sentimento que eu tenho é só do trabalho, é só da minha vida pessoal. Isso se mistura, se atrapalha, atravessa o nosso dia. Então, como que eu posso trabalhar com isso para que eu pare, então, de atender só no modo apagar incêndio e eu consiga, de fato, estabelecer uma rotina que me ajude
a dar conta das coisas, que me ajude a perceber as urgências e não ficar deixando o meu dia virar só em apagar incêndio e estar sempre lidando com o que aparece sob demanda, em vez de poder botar meu planejamento mesmo em dia. Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, é autoconhecimento. Sim, tu precisa te conhecer, te perceber e conseguir ver da onde que vem essa tua aflição, da onde que vem essa mobilização em relação a essas temáticas que estão surgindo e essas necessidades que vêm. Às vezes é o jeito que o usuário traz isso para nós, às vezes é um momento que aparece durante o dia ali que tu pode ter pensado em alguma coisa e aquilo bateu, sabe? E aí aquilo para ti já foi muito. Enfim, tem várias coisas. Então o autoconhecimento nos ajuda nesse sentido. O segundo ponto é a organização da tua rotina. Uma rotina que dá conta do trabalho, que consegue desenvolver todas as ações, diminui muito essa sensação de urgência, porque a gente tá num acompanhamento mais frequente com todas as famílias, então não vem uma família do nada que tu não atende há muito tempo e te diz de uma situação catastrófica. Não, tu tá acompanhando, tu tá sabendo, tu tá entendendo o funcionamento da família e isso te ajuda a perceber muito melhor as situações de urgência a partir da fala da família, das suas experiências, de como que ela vem desenvolvendo, né, as suas potencialidades e encarando as situações de vulnerabilidade e de risco. O terceiro ponto é a discussão em equipe. É muito importante tu levar isso para a equipe. Quando a gente toma uma decisão sozinha sobre uma situação de urgência, a gente tem um risco muito maior de estar sendo atravessada pelas nossas emoções e também da gente estar agindo no impulso da relação que a gente estabelece, do vínculo que a gente estabelece com o usuário. Enquanto que a equipe, numa maneira geral, tem um afastamento maior, consegue trabalhar a partir de critérios mais objetivos, como eu trouxe agora. Então, é muito interessante, pode te ajudar também. E, em quarto lugar, mas não menos importante, a terapia. Sim, muitas vezes a gente vai ter que levar essa nossa aflição para a terapia para entender o que isso rebate na gente, na nossa vida, nas nossas experiências, em coisas que talvez estejam até mal resolvidas em nós e que a gente precisa olhar e essas situações estão vindo e a gente está se agitando, ficando aflita, se mobilizando por conta de questões nossas e não da família exatamente. Então, deixo para vocês aí esses critérios objetivos para ajudar a limpar esse terreno da urgência e tu conseguir trabalhar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais assertiva. Espero estar te ajudando. Comenta aqui comigo como é que são as urgências por aí, se é tu que define, se é outra pessoa. E fica comigo, facilita a tua vida. Beijão!